Olá, telespectadores da TV Cidade. No programa Ecologia em Ação, eu sou o engenheiro agrônomo Gert Roland Fischer, desde 2005, com o programa Ecologia em Ação. Vamos lá, vamos comentar um assunto novamente que a gente vem repetindo aqui, e é bom que se repita, é a questão dos agrotóxicos aplicados sobre os nossos alimentos e sobre o meio ambiente. Então vocês sabem, nós já falamos aqui diversas vezes, vocês que são consumidores de verduras, que gostam de frutas, principalmente os idosos, a minha turma, que precisa comer muita verdura, muita fruta para ter um sistema digestivo bom e uma boa vitalidade do organismo, mas cuidado com esses venenos e essas comidas envenenadas. Vocês sabem que a imprensa não divulga, mas é de conhecimento popular de que está morrendo muita gente por câncer. De 10 pessoas que vão lá pro cemitério, 8 morreram por câncer. Isso não é divulgado, como nós falamos e comentamos com o Fábio Elling no programa anterior. Assim, nós achamos que advertir novamente o nosso amigo telespectador, que nos acompanha há tantos anos, e pela credibilidade que nós temos perante o Conselho Regional de Agronomia e Engenharia, que é um tema que cabe a nós explicar para a sociedade. Então, eu vou passar aqui alguns vídeos que circulam no YouTube para que vocês tenham informações de que forma essa aplicação desse exagerado consumo de agrotóxicos no Brasil chega na nossa mesa. E o pior é que nós temos contrabando de agrotóxicos que vem do Paraguai, que vem da Bolívia, que são vendidos muito baratos e são os mais perigosos que foram abandonados e que foram tirados de circulação e que voltam clandestinamente na mão de agricultores pouco éticos ou desavisados. Nós temos também um instrumento chamado receituário agronômico, que é uma piada no Brasil. É uma piada. E o órgão de policiamento ambiental, que é a Fátima, ela não tem nenhum fiscal em Santa Catarina para fiscalizar o produtor rural e as casas que vendem agrotóxicos na zona rural e nas cidades de Santa Catarina. Estamos roubados, estamos condenados. Mas é bom que vocês prestem atenção a esse programa, porque alguns recados serão dados. Informações importantes serão repassadas para vocês. Assista então ao primeiro vídeo, que é sobre a aplicação de agrotóxico, a proteção individual do aplicador. Não se fala em receituário agronômico e não se fala nos danos que essa aplicação desse agricultor tão protegido pode causar nos alimentos, onde esse veneno é jogado e que você no dia seguinte, lá com suas crianças na mesa, vai comer. Presta atenção. O agronegócio brasileiro está em alta no mercado mundial. O cenário de maior produtividade é reflexo do investimento de tecnologias em equipamentos e produtos para a sanidade vegetal e animal. Em 2011, as vendas externas alcançaram a marca de 95 bilhões de dólares no país. Entre as principais exportações estão soja, café e produtos do complexo sucroalcooleiro.
Para acompanhar o desenvolvimento do setor agrícola no Brasil, foram gerados em 2011 mais de 80 mil novos postos de trabalho, o melhor resultado desde 2004, quando o índice atingiu 110 mil empregos. Mas por trás deste crescimento, ainda existe um problema a ser superado: o uso incorreto dos equipamentos de segurança. O uso do EPI é uma exigência da legislação brasileira. O objetivo é proteger a saúde do trabalhador que utiliza os defensivos contra a ameaça de pragas na agricultura. Mas a exposição ao produto, quando feita de maneira incorreta, pode causar intoxicação por meio da boca, nariz, olhos ou pele. Os principais equipamentos utilizados no campo são jaleco e calça hidrorrepelente, botas, preferencialmente de cano alto, a luva, que deve ser impermeável ao produto, respiradores e viseira facial para proteger olhos e boca. Com todos esses itens, a segurança do trabalhador está garantida. Nós temos que proteger todas as pessoas que trabalham no agronegócio, proteger a saúde deles. E os EPIs são fundamentais para essa proteção. A manipulação dos defensivos agrícolas feita em um trator de cabine aberta exige que o operador também utilize EPIs. Mesmo depois de todo o trabalho, o cuidado não acaba por aqui. Para garantir a segurança completa, a retirada dos itens começa pelo chapéu, viseira, blusa, bota, calça e, por último, luva e máscara, para evitar contaminações. Outro processo importante é o descarte das embalagens vazias de agrotóxicos. As embalagens, quando são descartadas em lugares inapropriados, elas causam um risco ambiental. As embalagens têm que ser descartadas em locais adequados. Mesmo a tríplice lavagem tem que ser feita em locais adequados, ou no próprio trator, ou em tanques próprios para essa atividade. Nós vamos mostrar para vocês aí um vídeo da TV Saúde, onde também aborda a questão dos agrotóxicos. Vejam aí. Ao olhar essa linda plantação, não dá para saber se o que é cultivado ali esconde um perigo para a saúde. Por trás da bela paisagem, com alfaces verdinhos, à espera do momento da colheita, pode haver uma quantidade enorme de veneno. Volume de mais de 1 milhão de toneladas de agrotóxicos sendo utilizadas no país. Isso é um volume bastante grande e necessariamente acaba tendo uma possibilidade de contato da população com esse agrotóxico por várias vias. Então, tem o contato, que é um dos contatos principais, né, onde a gente tem o maior número de exposição, que é do trabalhador rural, onde a gente tem aí que a maior quantidade, né, de produção que a gente tem no país ainda é da agricultura familiar. Então, a gente vai ter uma estrutura aí que as pessoas, na maioria das vezes, não utilizam os EPIs de maneira adequada, por vezes conseguem ter acesso ao agrotóxico sem o receituário agronômico, correndo o risco de utilizar o agrotóxico ou de maneira indevida ou para uma cultura que não é indicada. Então a gente tem várias situações que possibilitam o contato aí dos trabalhadores, né, com o agrotóxico. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil ocupa hoje a primeira posição no ranking mundial dos países consumidores de agrotóxicos. O objetivo é controlar pragas e aumentar a produtividade, mas o uso excessivo acaba por colocar em risco toda a população, não só os consumidores, mas principalmente os trabalhadores rurais, pelo contato direto com o veneno. O excesso nos agrotóxicos se tornou um problema de saúde pública. Controlar o uso é também proteger a saúde humana. A gente tem todo um procedimento bastante rígido para registro dos agrotóxicos, que é um procedimento que passa pelos Ministérios da Saúde, Agricultura e Ministério do Meio Ambiente. Todos esses 3 ministérios têm que dar o seu aval para que esse agrotóxico entre no mercado. Então vão ser avaliadas todas as questões relacionadas à fitotoxicidade, ou seja, aquele agrotóxico ele pode ser tóxico para a planta, a agricultura vai dizer isso. O Ministério do Meio Ambiente vai dizer como é que vai ser esse agrotóxico no ambiente. Eu vou ter algum problema com os animais, com as plantas, no ambiente de maneira geral, né, desde o micro biológico vai ser analisado até as questões. E a saúde vai ver o quê? Como é que vai ser a exposição? Quer dizer, ele pode ser um agrotóxico que não cause fitotoxicidade, ele pode ser um agrotóxico que não tenha um impacto muito grande no meio ambiente, mas ele pode ser extremamente tóxico para a população.
O comportamento do agrotóxico é bastante complexo. Independente da forma como foi aplicado, ele atinge não só a plantação, mas também o solo e as águas, por conta da ação do vento e das chuvas, o que faz com que o produto se espalhe. Qualquer que seja o caminho do agrotóxico no meio ambiente, o homem é o principal receptor. Quem já sofreu com o uso do veneno, como o produtor rural Joy Valley, sabe bem os danos. A solução foi partir para o cultivo de produtos orgânicos. Como o veneno ele é lipossolúvel, quer dizer, ele é solúvel em gordura, ele não sai no xixi, ele não é hidrossolúvel. Então nós tivemos um problema. Em função disso, vendo que o que a gente produzia de alimento com veneno não era realmente alimento, não trazia saúde, é que a gente resolveu parar de produzir. E à época nós conhecemos a agricultura alternativa, dita alternativa, que era produzir sem veneno. O cultivo é feito sem o uso de adubos químicos. Com as plantas, seja convencional ou orgânicas, né, o nível nutricional, os elementos nitrogênio, fósforo, potássio, o nível de exigência é a mesma, não muda o fato de ela ser orgânica. Porém, nós pegamos e utilizamos esses adubos, todos eles de origem vegetal. Trabalhar com uma cultura que não recebe nada de agrotóxicos, então é uma segurança não só para o consumidor, mas fundamental para o operador, para o colaborador que está no dia a dia ali naquela cultura. E por último, nesse primeiro bloco, 1 minuto mostrando para vocês como os helicópteros aplicam o veneno. É uma piedade para o consumidor. Tenham piedade do consumidor brasileiro. Das Letras e Três Corações em Minas Gerais e vai mostrar para você a grande participação que os helicópteros têm na aviação agrícola. Toda essa área é um campo de trigo, então é bem legal você ver a rapidez que o processo tem com o helicóptero. Agora a gente vai acompanhar a aplicação de sólidos. Nesse caso aqui é fertilizante, ureia. E aí, gente, gostou? Quando a matéria for pro ar, vocês vão poder ver tudo em detalhes. Vocês vão gostar muito mais. Encerramos assim esse primeiro bloco, convidando vocês a assistirem a segunda parte desse programa. Continuando com Ecologia em Ação, nesse segundo bloco, mostro para vocês um vídeo muito interessante que mostra importantes informações para vocês. Bom proveito! O Caminhos da reportagem de hoje é sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Nós somos o país que mais consome defensivos agrícolas no mundo, 1 bilhão de toneladas por ano. Vamos mostrar as consequências do uso indiscriminado de agrotóxicos e os riscos que esses produtos trazem para a saúde. Eles aumentam a produção, mas têm provocado doenças e mortes. E o meio ambiente também sofre com os defensivos. Em algumas regiões produtoras, até a chuva é tóxica. No programa de hoje, você também vai ver as alternativas sustentáveis, como a produção de alimentos orgânicos e a fabricação nacional de um agrotóxico biológico.
Seguindo uma suspeita de irregularidades com o uso de agrotóxicos, acompanhamos fiscais da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal. Chegamos até esta propriedade a 40 quilômetros de Brasília. A chefe da equipe, Lara, vai na frente. O dono do lugar não está e não foi preciso procurar muito. O perigo estava bem perto. Olha só a situação que a equipe de fiscalização encontrou aqui. Esse tipo de agrotóxico é o mais perigoso que tem por causa dessa faixa vermelha, né? E é uma embalagem que está vazia, só que não dá para saber se foi lavada ou não, pode haver algum resíduo. E olha a forma que ela foi descartada. Jogada aqui, pode vazar e contaminar algum manancial que esteja aqui próximo. É o tipo de problema que a fiscalização encontra com frequência nessas propriedades. Está derramando, contaminando, logo ali embaixo tem um córrego, tem até um sapo aqui dentro. Tem que estar em um lugar ventilado, fechado desse jeito que está, ele está acumulando gases. Nós vamos fazer um termo de fiscalização, dando um prazo para esse produtor fazer uma destinação correta desses produtos e construir um galpão adequado para a armazenagem dos produtos cheios. O objetivo primeiro é orientar. Isso, a primeira vez é uma orientação. Aí a segunda vez já é uma autuação, porque o produtor já foi orientado uma vez sobre o risco e sobre as irregularidades que ele continha aqui na propriedade dele. E andando um pouco mais, olha o que nós encontramos. Mais embalagens de agrotóxicos jogadas aqui de forma incorreta. E esse daqui é um produto que tem um potencial muito grande de contaminação, é o carbofuran. E essa embalagem não está vazia. Olha só também como que é feito o armazenamento aqui incorreto, né? Embalagens misturadas com outros produtos. Aqui também uma bomba de pulverização que deveria estar em outro lugar seguro. E o pior, tudo isso daqui está bem ao lado de um canteiro que parece estar preparado para o plantio de hortaliças, como em todo o resto da propriedade. E o interessante é que esse produto não tem registro para aplicação em área foliar. É somente para tratamento de semente. E como ele está aqui ao lado da bomba, há possibilidade deles terem aplicado esse produto. E se caso houver tido essa aplicação, o risco de contaminação ambiental é muito alto e o dano ambiental é muito alto. Os 3 hectares de alface podem alimentar uma média de 600 mil pessoas, a população de uma cidade do tamanho de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Os fiscais encontraram o dono da lavoura colhendo o alface. Vem relembrar, trazer essa notificação aí para você, te dar um prazo e daqui 30 dias a gente volta para ver se você iniciou aí teu depósito, tá? Relembrando aí que esse depósito tem que ter uma plaquinha, cuidado, veneno, tá? Se você não der início, aí você já vai entrar naquela situação de não vai ser mais um termo, vai ser uma multa. Edivan foi notificado, vai ter 60 dias para se adequar, construir um espaço apropriado para guardar os produtos. Se não cumprir as determinações do prazo, pode ser multado em até R$19 mil. Já tinha conhecimento disso? Já. Por que o senhor não se adequou? Não levei a sério da vez, né? Isso. Mas isso é muito sério mesmo. O senhor sabe que é perigoso? Não, com certeza, né? Por quê? Porque é muito tóxico, né? É muito perigoso. Na cidade, o alvo são as lojas agropecuárias. Os fiscais conferem a documentação dos produtos e as instalações. Essa loja já foi fiscalizada outras vezes. O dono não conseguiu se adequar e desistiu de vender agrotóxicos. Já nesta outra revenda em Brasília, um exemplo de segurança para lidar com produtos tão perigosos. Começando aqui pelo piso, deve ser um piso impermeável, isso para, no caso de algum derramamento, não contaminar o solo. Os defensivos estão separados por grupos, né? O fungicida de um lado, herbicida de outro lado, até para não haver uma mistura, ficar fácil o manuseio. O produto sempre tem que ficar suspenso, ele nunca pode estar direto ao chão, então tem esses traços de madeira, né, onde os produtos ficam empilhados em cima. E essa é uma loja que vocês já vieram alguma vez? Essa loja já foi fiscalizada, já está dentro do padrão, tanto que essa loja é uma das lojas aqui do DF que já possuem registro
Porém, a gente dá continuidade a todo o processo de fiscalização para que a pessoa não entre numa rotina, né, e acabe deslizando de um lado ou de outro. Em todo o país, entre julho de 2009 e março de 2010, 19 linhas de produção e 12 milhões e meio de litros de agrotóxicos foram interditados. Havia produtos adulterados, com prazo de validade vencido, entre outras infrações. As multas somaram 2 milhões e 400 mil reais. As regras para o uso dos agrotóxicos não são novas. Desde a década de 80, o Brasil tem lei específica. As normas controlam desde o tipo de produto que entra no país até a segurança das embalagens. Elas são identificadas por cores. Vimos que quando a faixa é vermelha, o produto é altamente perigoso. Amarela, muito perigoso. Azul, perigoso. E a cor verde indica que o risco é menor. Por isso, tantos cuidados. A lei também determina como devem ser as aplicações. Exige equipamento de proteção individual para os trabalhadores. Luva, roupa, bota, o boné também, óculos, tudo isso. A compra do produto só é feita com um receituário emitido por um agrônomo. Da mesma forma que é preciso a receita médica na farmácia para comprar o medicamento. O produtor só leva da loja agropecuária o necessário. E antes de ser devolvida, a embalagem tem que ser lavada 3 vezes e perfurada. É regra, né? Tem que ser bem feito, né? Vai dar questão de segurança. O rigor é para evitar a reutilização, que pode contaminar os trabalhadores. O produtor pode guardar os frascos durante 1 ano. Depois é obrigado a encaminhá-los aos postos de recebimento autorizados pelo INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, criado pela própria indústria. Esse processo, conhecido como logística reversa, recolheu 170 mil toneladas de embalagens desde 2002. Responsabilidade de quem fabrica e do produtor, que deve entregar as embalagens lavadas. Todo final de safra, Juliano leva um caminhão cheio para o descarte. Era um grave problema, porque o produtor não sabia o que fazer com essas embalagens, né? Muitas vezes ou queimava, ou enterrava. Tinha muito problema de embalagem jogada na sede, em rios, esse tipo de coisa. É rigoroso, mas é válido, né? Porque preservação do meio ambiente, né? Saúde mesmo dos funcionários, né? E do próprio agricultor mesmo, né? Se o produtor entregar a embalagem que devia ter sido tríplice lavada e não foi, aqui na central a gente recebe do mesmo forma essa embalagem, né? E vai, no recibo do produtor, vai embaixo uma observação, né? Que está escrito, entregue em desacordo com a lei tantas embalagens que deviam ter sido lavadas, né? E não foram. Hoje, 92% das embalagens são recicladas em indústrias especializadas como esta em Cuiabá, uma das 8 credenciadas em 5 estados pelo INPEV para tratamento do plástico contaminado. As pequenas partes trituradas são lavadas, derretidas e granuladas. É assim que o plástico volta a ser matéria-prima. De todo esse processo, aquele material tóxico que chega aqui está pronto para voltar ao mercado dessa forma. Tubos para fiação elétrica usados na construção civil e outros produtos plásticos. Um bom exemplo do Brasil, que hoje lidera o ranking mundial dos países que mais reciclam embalagens de agrotóxicos. Também são produzidos sacos plásticos para lixo hospitalar, embalagens de óleo lubrificante, papel reciclado e até a embalagem do próprio agrotóxico, em uma lista de 17 tipos de produtos. Um giro completo na cadeia produtiva. Então a gente está tirando um resíduo que era enterrado no meio ambiente e transformando em alguma coisa útil, né? Então é necessidade do mundo atual. Tudo tem que se transformar e voltar a ser alguma coisa útil para a sociedade. Por enquanto, a fábrica recicla até 250 toneladas por mês, mas a tendência é receber cada vez mais embalagens. O Brasil já é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e deve aumentar o uso desses produtos ainda mais para alcançar a meta prevista pela Organização das Nações Unidas,
de ser o país que mais produz alimentos até 2019. A produção agrícola nacional pode passar dos atuais 26% para 35% do total do planeta. Seguimos o caminho da soja num dos grandes centros produtores para entender por que se usa tanto defensivo agrícola. De Cuiabá, no Mato Grosso, até Alto Taquari, no sul do estado, são 590 quilômetros pela BR-364, a principal via de escoamento da produção. A pista simples, esburacada, provoca longas filas de caminhões carregados. Reflete uma das dificuldades que o país terá que vencer na próxima década para alcançar o primeiro lugar na produção de alimentos, como foi previsto pela Organização das Nações Unidas. Na terra do Pantanal e da Chapada dos Guimarães, as plantações se perdem no horizonte. Soja, milho, cana-de-açúcar, algodão. O verde da planície vai ganhando a cor do sol, até a hora da colheita. Uma imensidão de lavouras. São mais de 9 milhões de hectares plantados. O Mato Grosso é o campeão na produção de grãos, com 20% de participação no país, segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. É daqui que sai a maioria da soja, do algodão, que o Brasil exporta. E na corrida pela melhor produtividade, cada vez mais os agrotóxicos são usados para garantir boa safra. Encerramos assim mais um programa Ecologia em Ação. Até o próximo.